Meus amados, Romanos capítulo 12, um texto muito conhecido, mas Deus colocou no meu coração para estar pregando essa palavra. Hoje pela manhã nós iniciamos e agora nós vamos dar continuidade. Expusemos o capítulo 1 e agora vamos no capítulo 2, mas vamos ler todos os dois capítulos que falam sobre a nova vida em Cristo. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, abençoa o meu irmão que aqui está, abençoa o meu irmão também que nos acompanha pelas redes sociais, o qual nós intercedemos pela vida de cada um, Senhor. São muitas pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor esteja com eles neste momento, com suas mãos que curam, com suas mãos abençoadoras, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que, de uma maneira tão singela, de uma maneira tão alegre, têm nos acompanhado, domingo após domingo, culto após culto, pelas redes sociais. Nós clamamos a Ti, e que nesse momento também, a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração, porque ela é viva e eficaz, Senhor. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus oramos, amém. Meus amados, como nós falamos hoje de manhã, é uma continuidade, mas é claro, vou fazer uma breve recapitulação. O apóstolo Paulo, ele vem falando da misericórdia do Senhor até o capítulo 11, de como Deus foi misericordioso, salvando tanto gentios como judeus. Você vai ver que na argumentação do apóstolo Paulo, até o capítulo 11, resumindo, você vai perceber que ele vai dizer que tanto judeus quanto gentios, ou seja, gregos, ou não judeus, eles estão encerrados no pecado, eles estão debaixo do pecado, que não há nenhuma desculpa, que são indesculpáveis diante de Deus, seja por suas atitudes ruins, suas atitudes pecaminosas, ou também pela sua jactância, pelo seu orgulho, ao se achar melhores, no caso dos judeus, ou sejam os gregos com sua vida totalmente fora da vontade de Deus, que não conheciam a esse Deus, mas eles dizem que ambos precisam do Evangelho, ambos precisam de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. O ser humano, ele é indesculpável diante de Deus, e ele necessita de um Salvador, e esse Salvador é a justiça de Deus, é Cristo Jesus. Mediante Jesus Cristo e a sua cruz, a cruz de Cristo, nós somos justificados. E todo aquele que crê, ele é perdoado e justificado diante de Deus, ele é posicionado como justo diante de Deus. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a maravilha do Evangelho, essa é a alegria do Evangelho. Essa é a boa notícia, o Evangelho é boa notícia. E a boa notícia é que nós não podíamos fazer nada para salvar a nós mesmos. Não tínhamos condições, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, por causa da sua imensa graça, e por causa da sua imensa misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos justificou, Ele nos perdoou. Essa é a boa notícia, em saber que aquilo que nós não poderíamos jamais fazer, que é nos achegarmos a Deus e conhecer a Deus e sermos perdoados, nós mesmos não teríamos essa condição, mas o próprio Deus toma a iniciativa e vem até nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e Ele entrega o seu Filho Jesus Cristo para ser moído pelos nossos pecados, para ser pregado numa cruz, para receber em si a punição dos pecados do povo, das pessoas, os nossos pecados. Eles foram punidos, porque Deus não poderia deixar de punir os nossos pecados, e eles foram punidos, mas não em nós, mas na pessoa de Jesus. Os nossos pecados foram sobre Ele, e o justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores.
Essa é a beleza do Evangelho. E agora nós precisamos o quê? Manifestar a fé e crer no Evangelho de Jesus. E nisso nós somos justificados. E nisso nós somos posicionados como justos. E nada pode mudar essa realidade. Nada pode mudar aquilo que Deus já fez. Portanto, querido, o Evangelho, ele é algo que nos dá muita segurança, porque ele não vem de nós, mas ele vem de Deus. Ele é dom de Deus. Ele é um ato soberano e gracioso da parte de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, depois de ter expressado tudo isso, ele está tão alegre, ele está tão feliz, que ele termina o capítulo 11 com uma doxologia muito conhecida por todos vocês aqui, eu creio que vocês já leram, finalzinho do capítulo 11, quando ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, versículo 33, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? O apóstolo Paulo está tão feliz em expressar tudo isso, em ensinar tudo isso para as pessoas dessa carta. Ele está tão contente que ele explode em adoração. E ele adora o Senhor. E ele diz a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque, queridos, ao saber do que Jesus fez por nós, não tem outra coisa a fazer senão adorá-lo, alegrar-nos nele. Não tem outra atitude a ser tomada, a não ser realmente glorificar esse Deus maravilhoso que me amou, sem que eu o amasse primeiro. Ele me amou primeiro, amém? Ele me amou primeiro. E é por isso que agora, porque Ele me amou, eu também sou capacitado a amá-lo. E porque Ele me amou e Ele me deu o seu Espírito, eu também sou capacitado a viver uma vida diferente. E lá no capítulo 12 ele vai justamente dizer: olha, agora nós somos capacitados a viver uma nova vida. E no capítulo 12 ele começa com um clamor, onde ele diz assim: rogo-vos, irmãos. Apaixonadamente ele clama: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, tudo aquilo que ele escreveu até o capítulo 11, terminando com essa doxologia, ele diz assim: por causa dessa misericórdia, por causa dessa graça, e porque Deus teve misericórdia de nós quando nós ainda éramos pecadores, e pela fé hoje nós temos acesso a essa graça, e nós temos o perdão dos nossos pecados. Rogo-vos então, queridos, por causa dessa misericórdia, que vocês agora vivam de maneira diferente. Que vocês expressem na vossa nova vida, uma vida que realmente glorifica o Senhor. Nós somos testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, quando Ele diz aos discípulos tudo aquilo que Ele havia feito, e que o Evangelho e que o Antigo Testamento falava a respeito dEle, imediatamente após dizer isso, e aos discípulos Ele diz assim: olha, tudo isso que eu estou dizendo, vós sois minhas testemunhas. E como testemunhas de Cristo, queridos, nós temos uma mensagem a dar. Nós temos uma mensagem, e nós somos os dois, nós somos mensageiros e a mensagem. Como nós aprendemos aqui na quinta-feira com o doutor Elias Dantas. Nós somos mensageiros e mensagens. E o apóstolo Paulo ele está dizendo: olha, a mensagem que nós pregamos não pode estar divorciada do mensageiro. E então eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional aqui é lógicos no grego. Porque para Paulo não tem como você divorciar a mente o que a mente pensa e o que o corpo faz. Para o apóstolo Paulo não existe muitas vezes a dicotomia que nós realizamos. Muitas vezes nós latinos temos muito isso, né? Nós sul-americanos, né? A gente tem muito essa coisa por causa das nossas muitas emoções, a gente divorciar mente e corpo, outra coisa assim. Não,
ou aquilo que nós pensamos, muitas vezes não é aquilo que nós fazemos, mas para o apóstolo Paulo, o lógicos, o culto racional, é o culto espiritual. O culto racional é o mensageiro e a mensagem trabalhando ao mesmo tempo. O culto racional é uma vida espiritual. O culto racional é uma vida diária. O culto racional, ele não se restringe ao momento solene da nossa reunião, como nós estamos aqui hoje. Mas sim, ele é o culto na nossa vida toda. A nossa vida é um culto a Deus, amém? A minha vida é um culto a Deus, a sua vida é um culto a Deus. E esse culto, ele é lógico, ele é racional, ele é espiritual e ele é diário. E é por isso que ele diz, olha, e aqui ele está confrontando o pensamento grego que dicotomizava, que tentava fazer uma dualidade entre o que é sagrado e o que é profano, ou entre aquilo que é material e aquilo que é imaterial. Os gregos, eles entendiam que é possível adorar a Deus e fazer do meu corpo o que eu quiser. Porque o corpo, ele é o aprisionamento da alma. O corpo é mau. E Paulo, ele traz essa mensagem revolucionária. Ele diz assim, não, a partir de agora eu quero dizer para vocês que Deus, ele fez algo novo na vida de vocês. E os vossos corpos, sim, esse corpo seu, o seu corpo, ele é um ato de adoração a Deus. Ele deve viver, ele deve ser uma oferta diária e um sacrifício diário a Deus, que é assim o nosso culto. Então, querido, eu quero dizer para você que o seu corpo, esse corpo que você tem, é um corpo santo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, apesar de trazer muitas complicações, ele não nos impede de buscar o tempo todo a santificação, porque agora nós temos um novo andar, um novo caminhar. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nós temos agora uma nova vida. Nós somos agora testemunhas. E como testemunhas, como que nós testemunhamos? Nós testemunhamos com o nosso corpo, com a nossa boca, com o nosso olhar, com a nossa maneira, com o nosso agir, com as nossas mãos estendidas para abençoar e para ajudar, com a nossa palavra abençoada, com a nossa palavra de bênção, muitas vezes até de exortação, porém em amor. Nós usamos o nosso corpo para glorificar a Deus. E ele então, ele está revolucionando, ele está confrontando essa mentalidade grega, e que está voltando com muita força nos nossos dias, que é achar que o corpo, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Deus não se importa com isso. Deus não tem que legislar sobre o meu corpo. Meu corpo, minhas regras, não é isso? Dizem alguns, meu corpo, minhas regras. Não. Paulo está dizendo, não. Seu corpo é de Deus, regra de Deus. Você vai usar conforme prescreve a palavra de Deus. E você vai oferecer o seu corpo, desde o momento em que quando você acorda, até o momento que você vai deitar, você vai oferecer o seu corpo, as suas mãos, a sua boca e todo o seu ser, você vai oferecer como um sacrifício a Deus, como uma oferta a Deus. E então o seu corpo que antes servia o pecado, o seu corpo que antes fazia coisas que desagradavam a Deus, agora o seu corpo, ele glorifica a Deus. E você é capacitado por Cristo a isso, mediante o seu Espírito que habita em mim e você. E quando eu estou em plenitude espiritual, o meu corpo, ele é um sacrifício de adoração. A minha adoração é diária. A minha adoração não é somente no culto, mas ela é também, principalmente, no coração. Eu adoro com lógicos, eu adoro com o meu corpo, com a minha mente e com o Espírito que habita em mim. Todo o meu ser louva ao Senhor, todo o meu ser adora ao Senhor, mas eu adoro com as minhas atitudes, não apenas com meus gestos culticos, ou com o meu levantar das mãos,
ou no fato de eu estar no culto. Isso é muito bom, isso é maravilhoso e nós devemos fazer isso. Eu quero dizer para você que no momento em que você deixa a sua casa e você direciona o seu corpo, porque ninguém vem aqui com alma, né? Todos estão aqui com corpo, carne e osso, amém? Não é verdade? Você direciona o seu corpo até este lugar, você já está vencendo uma guerra muito grande. Você já humilhou o diabo, porque Satanás não quer que você esteja aqui. No momento em que você direciona o seu corpo e fala assim, não, agora com meus pés eu vou até a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No momento em que você faz isso, e você deseja estar na presença de Deus, cultuando a Deus, e com seus irmãos adorando e tendo comunhão, você já está vencendo uma guerra contra o mundo. E aí você está sim oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas não se restringe a somente isso. É no seu trabalho, é o seu corpo nas suas atitudes diárias, é o seu corpo na sua escola, é o seu corpo que está presente em todos os lugares. É onde você vai. Então cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado aonde você coloca as suas mãos. Cuidado para onde você direciona o seu olhar. Tome cuidado com o que você faz ou para onde os seus pés vão. Cuide disso para que todas essas atitudes glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Esse corpo que agora nós temos, ele deve glorificar a Deus. Eu também falei no aspecto criacional nessa manhã, a importância de você entender que o seu corpo ele foi criado por Deus e ele é belo. Ele é belo e você jamais deve pensar que porque você foi criado de determinada forma, ou com o seu cabelo de uma determinada forma, ou você olha e não gosta de alguma parte do seu corpo, você jamais deve pensar que Deus errou alguma coisa ao criar você do jeito que você é. Pelo contrário, você é lindo e você foi criado. Você é uma bela criação de Deus. E está impressa em você a imagem de Deus. Amém? E você deve entender que existe dignidade na sua existência, no fato de você ter um corpo. Existe dignidade nisso, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então não ache que Deus errou, porque você pode estar ofendendo o caráter do Deus Criador. Não pense que Deus errou. Eu estou olhando aqui para vocês, e devem ter muitos irmãos nos vendo agora, dos mais diversos jeitos de ser, das mais diversas cores de cabelo, das mais diversas tamanhos, gordinhos ou magrinhos, magrinhos ou gordinhos como o pastor Edward, altos ou baixos, às vezes até com aquilo que nós entendemos, ou que muitas vezes se olha pensando num defeito físico, mas que Deus o criou, justamente para que seja manifestada a glória dele. Você é exatamente, querido, do jeito que Deus criou e quis que você seja, que você é assim, porque Deus criou você assim. Deus não erra, Deus não errou, porque Deus é perfeito. Ele quis que você fosse assim. Ele quis que você fosse fisicamente do jeito que você é. Então agradeça a Deus por ter criado você. Agradeça a Deus por ser você quem você é. Agradeça a Deus por você ter os olhos como você tem, o narizinho como você tem, a sua boca como você tem. Agradeça a Deus pela maneira, até o temperamento que Deus te deu, porque Ele vai, pelo poder do Espírito Santo, usar tudo isso, o seu corpo e o seu jeito de ser, para glorificá-lo. É assim que Ele quer que você seja. Então não precisa querer ser como o outro. Seja você e do jeito que você foi criado. E agradeça a Deus por ser quem você é. Porque Deus fez você exatamente como você deveria ser. Lindo, linda, belo, bela. E você é linda do jeito que Deus fez. Eu estou vendo aqui uma diversidade maravilhosa de beleza. Não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Amém? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por Ele ter criado você. Eu também falei
que dessa forma, como o nosso corpo ele é de Deus, nós devemos oferecer ele como sacrifício e devemos lembrarmos que o nosso corpo não é lixo para nós fazermos qualquer coisa com ele. O nosso corpo ele deve ser oferecido com honra a Deus. E também falei principalmente por quê? Porque numa linguagem escatológica, o que vai morar no céu é o nosso corpo. Amém? Tão importante é a teologia do corpo, que o que vai morar no céu não é sua alma, mas é o seu corpo. Como eu falei hoje de manhã, nós não seremos alminhas penadas e fantasminhas do céu. Nós seremos pessoas com corpo. Então o corpo, Paulo sabe disso, ele está falando por causa disso. E o corpo é muito importante. Ofereça o seu corpo como um culto espiritual e diário a Deus. Mas em segundo lugar, queridos, Paulo ele faz uma ligação muito interessante. Ele termina com lógicos, que é o culto racional, e agora ele vai falar sobre a mudança que nós temos de mente a partir do momento em que nós cremos no Evangelho. Então ele vai dizer assim, olha, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A palavra aqui é metanoia, mudança de mente. E também metamorfose, mudança, transformação de mente. Porque o Evangelho, querido, ele transforma a nossa mente. E ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, aquilo que o Antônio falou aqui no começo do culto. Para que você então experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, como que eu posso, oferecendo um culto espiritual diário, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Agora que eu sou crente, agora que eu sou posicionado como crente, agora que eu sou perdoado, agora que eu sou uma nova criatura, e agora que eu já sei que o meu corpo ele existe para agradar a Deus e para glorificar a Deus, e que o meu corpo é o que vai morar no céu, eu já sei disso, mas como que agora eu posso experimentar a vontade de Deus e oferecer ainda também esse culto de adoração, esse sacrifício diário a Deus? E primeiro aqui ele faz ele começa com o negativo. Ele diz aquilo que você tem que deixar de fazer, aquilo que você não deve fazer. Primeiro ele fala isso. E ele diz assim, primeiramente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto lógicos, você primeiro precisa entender que esse mundo ele guerreia com você, que esse mundo dos seus valores, os princípios desse mundo, esse mundo ele não se adequa à vontade de Deus, e então você não pode tomar a forma desse mundo. Você vai se esforçar a partir de agora, que você é nova criatura, você já sabe que você está posicionado como cristão, e você tem segurança nisso, e nada pode nos separar do amor de Deus, mas agora tem um esforço seu, tem uma busca sua, tem tem agora uma atitude proativa por parte do cristão, para que ele se santifique para Deus. E a primeira coisa que ele deve se lembrar é que esse mundo ele é anticristo, ele é contra Deus, e eu não posso tomar a forma desse mundo, eu não posso deixar que esse mundo é mais ou menos o seguinte, tá? Pensa num... Vamos tentar pensar aqui numa garrafa. É mais ou menos o seguinte, a ideia aqui dessa palavra é uma garrafa com um gargalo fino assim, e o mundo tenta fazer com que a gente entre por aquele gargalo e tome a forma da garrafa, é mais ou menos isso. E ele empurra, e machuca, e espreme, e tenta fazer você com que você, com todas as propagandas mundanas, tenta fazer com que você, cristão, na sua vida diária, você seja uma péssima testemunha, sabendo que você é amado por Deus e perdoado por Deus. O que esse mundo quer? Que você não viva como alguém assim. Então ele vai tentar espremer você e fazer com que você tome a forma do mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui, não tome a forma desse mundo. Em primeiro lugar,
Além de você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não tome a forma desse mundo, não deseje os valores desse mundo, não fique fascinado por esse mundo que rejeita a Deus. E a gente percebe claramente com relação ao corpo, né? Qual é a visão do mundo com relação ao corpo? Eu faço o que eu quiser. Eu vivo como eu devo viver. Quem manda no meu corpo sou eu. Meu corpo, minhas regras, a minha sexualidade. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não entende de sexo. Deus não entende de corpo. Deus é apenas algo transcendental. Essa é a mentira maligna do mundo para você. Que você pode viver uma vida aqui na igreja, vir aqui adorar o Senhor, e que aqui na igreja é um ambiente sagrado, e a partir do momento que você vai lá e você adentra o mundo, os valores desse mundo, não tem problema você se conformar, porque a igreja é uma coisa, e o mundo é outra coisa. Essa é a mentira satânica, diabólica, que o diabo quer que você acredite, e que o mundo quer que você acredite. O mundo quer que você tome a forma dele. O mundo quer que você venha adorar a Deus, mas de segunda até sábado você viva de acordo com o mundo. O mundo quer que você creia nas ideologias. O mundo quer que você diga que você é cristão, mas que você ainda seja apaixonado pelas as antigas ideologias em que você cria. Eu ouvi aqui a Antoneta e o Alexandre falar da Albânia, né? E no passado, eu fui enganado por uma doutrina, e aqui eu não estou falando de política, tá? Mas eu fui enganado ainda muito jovem, com 18 anos por aí, entendendo que a minha salvação estava num sistema político chamado comunismo, marxismo. Essa é a grande mentira que me foi contada, que aquilo podia salvar, que aquilo podia resolver os problemas. No meu caso foi isso. Tem pessoas que acreditam em outras cosmovisões, em outras ideologias, e tem muita dificuldade de deixá-las. Mas o que aconteceu comigo, querido? E a Albânia, ela era colocada como um país modelo, onde o comunismo deu certo. Eu sei que é mentira, não é verdade. A Albânia era colocada para nós. Olha aí a realidade. Um país que passou por problemas terríveis, por uma ditadura terrível, que agora, louvado seja Deus, está se abrindo para o Evangelho, para uma verdadeira transformação. Amém? E eu creio que a Albânia vai ser de Jesus. Amém? Eu creio nisso, queridos. Mas sim, a Albânia era colocada como modelo do comunismo. Por quê? Porque eu achava que aquilo podia salvar, podia trazer paz para o meu coração. Eu entendia que aquela era a cosmovisão de vida, mas aí o que veio, o que aconteceu? O Evangelho veio com poder, meus irmãos. O Evangelho veio e amassou essa cosmovisão. O Evangelho veio e amassou essa ideologia. O Evangelho veio e transformou meu coração. E eu sabia agora que salvação verdadeira e paz no coração só em Jesus. E o Evangelho veio e transformou minha mente, e a minha cosmovisão agora, ela não tem nada a ver com luta de classes, ela não tem nada a ver com sistemas econômicos. A minha cosmovisão agora é criação, queda, redenção e consumação. A minha cosmovisão, a minha mente foi transformada agora, e eu creio que sim, nós somos criados para a glória de Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus, por causa da sua imensa graça, e porque Ele nos amou mais do que tudo, Ele enviou o seu Filho para que morresse por nós, e nós fomos justificados, e a partir de agora eu vivo por isso, amém? O meu corpo e a minha mente agora vivem por isso. Eu não quero agora viver segundo as cosmovisões desse mundo, as ideologias desse mundo, porque as ideologias desse mundo me afastam de Deus. É claro, eu preciso viver no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas como Jesus certa vez orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
E livrar do mal, querido, é rejeitar esse molde que o mundo quer colocar em você. Cuidado para não entrar no molde do mundo, no molde do diabo, nesse molde terrível, e se amoldar à vontade desse mundo, que vai trazer só vai trazer desgraça para a sua vida. Vai trazer ainda mais tristeza, cansaço, fardo. Vai te encher de justiça própria. Prazeres que na realidade vão trazer para você apenas sofrimento e dor. Não creia nisso. Não tome na forma deste mundo. E ele diz assim, olha, não vos conformeis com este século, ou seja, com esse mundo, com a realidade anticristo desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, que haja uma metamorfose, uma nova forma de viver na sua mente, no seu coração, no seu corpo. Transformai-vos. Sejam transformados. Deixem que o Espírito transforme vocês dia após dia, com os valores da palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com a oração, com a comunhão da igreja, com o sacrifício diário do vosso corpo, com o desejo de Deus, o desejo de servir o Senhor, como uma testemunha viva e eficaz da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Que vós e eu também sejam transformados. Então primeiro ele diz, olha, não tomem a forma desse mundo, mas agora vão sendo transformados num esforço contínuo para que vocês experimentem aquilo que o Antônio falou aqui, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque aí quando nós estamos nessa situação, queridos, como nós rejeitamos a forma do mundo, e quando nós nos voltamos para Deus e queremos viver para Ele, e viver os valores do Evangelho, guerreando, rejeitando o mundo, guerreando, lutando todos os dias, renovando a nossa mente, nós experimentamos a vontade de Deus, amém? Nós experimentamos a vontade de Deus. Isso vai transformar a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de enxergar as coisas. Isso vai transformar a nossa maneira de orar, como o Antônio falou aqui. As nossas orações vão ser diferentes. As nossas orações vão estar conectadas com a vontade de Deus. Nós não vamos orar pensando apenas em nós mesmos. Nós vamos orar pensando na totalidade da igreja. Nós vamos pensar no reino de Deus. E nós vamos orar segundo a vontade de Deus. E a nossa vida vai viver, apesar de pecadores que ainda somos, quando fizermos alguma coisa que agrada a Deus, nós vamos nos arrepender. E arrependimento também é mudança de mente. Arrependei-vos, a palavra de Deus nos diz. E quando nós percebemos que desviamos do caminho, nós nos arrependemos e fazemos uma conversão, fazemos um retorno para estar de volta à vontade de Deus. Assim é a vida do cristão, querido. É esse o convite que Jesus quer fazer para nós. É esse o convite de Deus para a nossa vida hoje. Viver uma nova vida, uma metanoia, uma metamorfose, uma mudança de mente, um culto espiritual e também rejeitar os valores desse mundo que atentam contra nós. E assim, quando vivermos, vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a receita, Romanos 12, 1 e 2. Coloquemos em prática, queridos. Agora você pode estar perguntando, pastor, eu conheço a palavra de Deus, mas eu andei vivendo terríveis momentos. Eu andei desviando do Senhor. Eu andei vivendo os valores do mundo. Eu conheço o que diz a palavra de Deus. Eu conheço aquilo que Cristo fez por mim. Mas eu me deixei enredar pelas cosmovisões e ideologias deste mundo. Eu quero dizer para você, querido, há esperança para você. Porque Cristo está presente aqui. Amém? Eu quero dizer para você que você não precisa continuar vivendo assim. Quero dizer para você que você não precisa continuar nessa mesma rotina em que se tornou a sua vida. Não precisa. É possível mudar. É possível transformar. É possível fazer o caminho de volta.
Eu um dia fiz o caminho de volta. Foi possível para mim. Não por mim, mas porque Cristo assim me libertou. Mas eu quero dizer para você que Cristo me libertou e libertou muitos aqui que fizeram o caminho de volta, também pode fazer por você nessa noite. Deus pode trazer mudança na tua mente. Deus pode trazer mudança para o que você faz com o seu corpo. Deus pode trazer uma nova vida e uma nova visão para você. Ele é poderoso, o Espírito dele é poderoso e ele está aqui nessa noite. Ele pode transformar, ele pode restaurar, ele pode trazer de volta aquilo que se perdeu. Amém? Então quero convidar você nessa noite, baseado em tudo aquilo que lemos, a desejar de Deus essa mudança e essa nova vida, para vivermos para a glória dele, como testemunhas desse Evangelho da graça. Quero fazer esse convite para você nessa noite. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Queremos sim, Senhor Deus, experimentar todos os dias qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A tua vontade é boa, Senhor. A tua vontade, ela é como um bálsamo de alegria. Ela é agradável e ela é perfeita porque vem do Senhor. A nossa vontade é humana e imperfeita, Senhor, mas a tua vontade é perfeita. E nós cremos, Senhor Deus, que a tua vontade ela é realizada na nossa vida. Quando, Senhor Deus, nós somos transformados dia após dia, no nosso corpo e a nossa mente, Senhor, conforme a tua vontade. E que isso aconteça aqui nessa noite, Deus. Vem trazer um novo caminhar. Vem trazer, Senhor Deus, uma nova vida. Vem trazer, Senhor Deus, um começar de novo para aquele que porventura estiver nessa situação. É possível, Senhor Deus, que algumas pessoas aqui estejam já desesperançosas. É possível que tenha adentrado este lugar pessoas que andaram afastadas do Senhor, que conhecem a tua palavra, mas que têm vivido segundo as ideologias deste mundo. Tem misericórdia, Senhor Deus. Eu sei o quanto isso é dolorido. Eu já estive nessa situação, mas o Senhor me resgatou. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor venha resgatar vidas aqui também nessa noite, pelo poder que há no Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor, com as suas mãos estendidas, venha sobre cada um aqui, Senhor, abençoando e restaurando, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu clamo por isso, pelas tuas misericórdias, já que as tuas misericórdias são tão grandes, como diz o apóstolo Paulo nesse texto, Senhor. Eu rogo ao Senhor que transforme vidas aqui, Senhor, que haja metanoia, mudança de mente, Senhor, que haja transformação, e que não haja, Senhor Deus, que o Senhor venha libertar pessoas aqui, Senhor Deus, dos moldes do mundo, dos moldes diabólicos desse mundo, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a libertar, Senhor, pessoas aqui desse esquema terrível existente neste século, que tenta, Senhor Deus, corromper os filhos de Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que haja libertação, e que nessa noite aqui haja decisões por uma nova vida, Pai. É por isso que eu clamo. Que nós ofereçamos e apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que nós experimentamos a sua boa, perfeita e agradável vontade, pela renovação da nossa mente, Senhor. Renova a nossa mente, nos tira dos moldes do mundo, Senhor, e faz maravilhas aqui no nosso meio. Faz milagres aqui no nosso meio, o milagre da transformação e a mudança de direção, Senhor. Faz isso, Pai, nós clamamos. Faz isso com o meu irmão que está aqui, e também com o meu irmão que está nos vendo pelas redes sociais. Nós clamamos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.